acho que já era muito esperado, né, gente, para vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, que a equipe não tivesse hoje um grande rendimento em campo contra o Galo, até em virtude do cansaço dos jogadores, não somente cansaço físico, mas também o cansaço emocional, claramente, né? Isto entra em campo, isso de fato atrapalha, né? Só que a equipe precisa, na verdade, olhar para o brasileiro, não podia se dar ao luxo de ir com um time completamente alternativo hoje, né? Porque a equipe precisa ainda buscar uma vaga na Libertadores, né? E acho que é possível buscar a vaga na Libertadores. Nessa rodada, o Fortaleza não conseguiu ganhar. Mas a rodada não foi ruim necessariamente para o Leão até agora, né? Por quê? Porque os outros adversários que estão mais à frente, eles não progrediram tanto na tabela, né? Então a situação ficou mais ou menos parecida, né? O Flamengo perdeu dentro de casa, né? Para o time do Santos, que está ali namorando com a zona do rebaixamento, né? O Internacional empatou dentro de casa contra o América, né? Um vexame do Inter, né? Enfim, houve uma série de resultados aí que, de certa forma, ajudaria muito o Fortaleza se o Fortaleza tivesse um empate hoje, né? Mas perdeu, e perdeu também porque estava cansado, também porque tinha ali um desgaste emocional muito forte dos seus jogadores, também porque o técnico precisou bancar ali algumas alterações, eu vou falar sobre isso também, e também porque enfrentou hoje um baita adversário que hoje se configura como uma equipe bem interessante no futebol brasileiro, uma equipe que de fato cansa os olhos dos seus torcedores em alguns momentos, né? Mas que tem praticado eficiência, né? Nos últimos 3 jogos o Galo perdeu um, né? E venceu 2 partidas. Curiosamente perdeu justamente o clássico para um time que também não estava até aquele momento mostrando muita relevância tática a equipe do Cruzeiro, né? Então o Galo, na verdade, tem conseguido vitórias importantes, né, sucessivamente, né, com exceção daquela derrota, né, e a equipe está progredindo na tabela. O Filipão é um técnico defensivo, gente. É um técnico defensivo que arma a sua equipe para se defender e aproveitar-se dos espaços deixados em campo por equipes desorganizadas ou equipes que jogam, enfim, translocadamente, né, querendo atacar os espaços ofensivos de qualquer jeito, precisando do gol, precisando fazer o resultado. Essas equipes, evidentemente, deixam espaços que o Galo sabe se aproveitar muito bem, né? E também precisa, além de ter um contragolpe eficiente, né, precisa ter uma defesa muito boa, precisa ter um contragolpe eficiente, né, e precisa ter também dinamismo no meio de campo, né, jogadores que quando a bola chega ali, eles sabem mais ou menos o que fazer com ela, minimamente o que fazer com a bola, né, tanto trabalhando no passe, trabalhando na condução, trabalhando no drible em velocidade. O Galo tem intérprete para todas as fases desse tipo de jogo defensivo do Filipão. O Galo hoje tem bons intérpretes. Tem jogadores rápidos para chegar rapidamente à área ali, o mais breve possível à área do adversário. Tem o meio de campo que entrega minimamente esse dinamismo, ainda poderia ser melhor, mas entrega. E tem um sistema defensivo hoje que é o melhor da equipe, né? Você tem ali 2 volantes que conseguem marcar muito bem. Eu destaco bastante esse jogador aí, que uma espécie de patinho feio de todos, que é o Otávio, né? Que vem jogando, para mim é um jogador importante, que dá consistência defensiva. E a zaga, meu irmão, você tem ali o Lemos, que tá jogando um absurdo, né? Tá jogando muita bola, o Maurício Lemos, e a presença do Lemos, ele tá fazendo com que outros jogadores também consigam atuar com qualidade. Hoje tivemos também outro jogador que, para mim, eu tenho falado muito há muito tempo, acho que há uns 2 anos pelo menos eu falo isso, o Rubens, né? Que um jogador espetacular, né? Um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro, o Rubens, né? Um jogador, acho que bastante subestimado aqui no Brasil. Claro que teve lesão aí, teve situações de técnicos que nem sempre olharam para ele como deveriam, coisas de técnicos de futebol, né? Mas o fato é que o Rubens hoje também é um jogador espetacular. Então o Rubens é um jogador curioso, que o Rubens é um jogador que atribui velocidade para esse time, atribui organização para o time, atribui, gente, dinamismo também para o setor de meio de campo, né? O Rubens é um jogador que consegue organizar, consegue também participar do processo de recomposição com muita eficiência, ou seja, um jogador muito acima da média. Então, hoje o Galo tem esses jogadores e todos eles estão num sistema tático ali, gente, que pratica o mínimo possível. Esse mínimo possível é treinado constantemente e tá dando certo. E esse time do Galo, com essa consistência, com essa forma de jogar, vai encarar um Fortaleza que ainda não se recuperou totalmente ali da perda do título. Esse time está emocionalmente bastante desgastado, né? Além disso, esse time está fisicamente cansado, né? Além disso, esse time está bem alterado, né? Porque hoje a equipe foi ali com uma defesa, né, completamente ali modificada, né? Na lateral esquerda foi um jogador que, né, o Escobar, que é um jogador que, né, o Escobar é um jogador realmente bastante questionável, né? Um jogador, quando é muito bom, é útil. Foi útil, por exemplo, quando conseguiu ajudar ali no gol do Lucero. Aliás, grande gol ali do Gato Lucero, pegando de fora da área, né?
Mas quando não consegue ser útil, esse jogador ele perde relevância para a Fortaleza, né? E vamos combinar que o Gonçalo Escobar é mais um jogador com esse perfil de jogador útil para a Fortaleza. A Fortaleza tem sim de contratar alguns desses jogadores, mas o Fortaleza tem que pensar sim, para esse projeto continuar dando certo, tem que começar a pensar em qualidade maior no banco de reservas. Também o banco de reservas derrotou o Fortaleza na final da Copa Sul-Americana. Acho que a gente já pode falar um pouquinho mais disso aí, tocar um pouco mais nessa final aí, no resultado dessa final, né? O que não deu certo. O banco de reservas derrotou o Fortaleza na final da Sul-Americana, né? E hoje o Fortaleza precisava também de um banco de reservas qualificado. Por quê? Porque alguns jogadores não podiam ir a campo porque estavam desgastados. Não por causa de cartão, tinha muitos jogadores ali pendurados. Então, mas o Voivoda não levou isso em conta. Tanto é que o Lucero foi a campo estando pendurado também, né? Então o que acontece? Entrou ali o Escobar está se mostrando um jogador, né, que talvez não seja interessante para a próxima temporada, né? E na defesa tem um jogador que realmente é inexplicável, né? É inexplicável. Realmente não dá para entender, a contratação do Escobar. Não dá para entender a contratação, não dá para entender que, embora ele vá errando jogo após jogo, ele continua tendo oportunidades na equipe, né? Aí você tem o Alex que chegou, pediram para ficar, depois mandaram embora. Aí você tem o Bernardo Chapo, que é um jogador que, impressionante, né? O que nunca recebe uma oportunidade. Chega a beirar o inacreditável. A gente tá vendo agora a novela semelhante àquela com o David da Hora. É inacreditável um negócio desse. O mais absurdo o Voivoda é um cara que entende de futebol. Como é que ele acha que o Tobias Figueiredo é melhor que o Chapo? Eu não consigo entender isso, gente. Não dá para entender. Entende? E além de tudo, o jogador falha sucessivamente e ele continua a achar que esse atleta é melhor do que o Bernardo Chapo. Ah, mas o Chapo você não sabe como está jogando. Pois é, a gente não sabe porque ele não recebe a oportunidade, né? Ah, mas ele ainda não está numa condição física melhor, não sei o que. Manda embora o preparador físico, meu irmão. Isso parece conversa para boi dormir, né? Parece conversa mole esse negócio aí, né? Que é a mesma conversa que a gente, né, ouviu em relação a outros jogadores que nunca receberam oportunidade no Fortaleza. Nunca, né? Então a gente o Fortaleza precisa pensar seu elenco para a próxima temporada, né? E também acho que não é somente o elenco, gente. Não é somente a questão de buscar jogador, que tem muito jogador com esse perfil de útil. Tem que pensar também, tem que mudar um pouco a ideia em relação, né, a alguns jogadores, né? Por exemplo, jogadores que são feitos na casa. É necessário ter uma avaliação mais profunda sobre esses atletas para que eles saiam da equipe, vão viver a vida deles em outros lugares, ou sejam úteis para a Fortaleza. Não somente entregando dinheiro, mas entregando futebol. O que aconteceu com o Samuel? Por que nunca mais recebeu a oportunidade? Entende? Então a questão é o seguinte, o Samuel, no que ele é pior do que o Pedro Augusto, por exemplo? A Josa não joga na mesma posição. Mas o Pedro Augusto, em alguns momentos, ele entra até para fazer uma função um pouco mais à frente, né? Então esse é só um exemplo, né? Hoje, se eu fosse um dirigente de uma equipe, de um clube de futebol, pudesse contratar um Crispim da vida ou um Samuel, eu contratava o Samuel. Por que o Crispim ainda recebeu a oportunidade no Fortaleza? O jogador parece que está aposentado, gente. Aliás, Galhardo também precisa acordar, né? Então o Fortaleza precisa repensar esse elenco de forma muito objetiva para a próxima temporada, gente. Porque esse elenco, quando a equipe precisa dos reservas, não está funcionando. Não está funcionando. Não tá... Aí você está começando a perceber, tem jogador... Qual é o melhor jogador do Fortaleza hoje? O Zé Wellison, né? E o Caio Alexandre. Esses dois. Esses dois jogadores, meus amigos, eles vão começar a não jogar bem, num certo momento. Hoje o Caio não fez uma grande partida. Jogou mal o Caio hoje. A gente pode falar que é o cansaço. Mas tem um detalhe. Tanto o Caio Alexandre, na função de construção, quanto o Zé Wellison na função de marcação, esses jogadores estão sobrecarregados. Estão ficando extremamente sobrecarregados e Fortaleza, neste momento, não tem reserva para o Caio Alexandre, porque o Sacha não é esse jogador, porque o Pedro Augusto não é esse jogador. Tampouco para o Zé Wellison, porque o Pedro Augusto não é esse jogador e ao entrar na final da Copa Sul-Americana mostrou isso também muito bem. Então o Fortaleza está com um problema aí, na verdade, de gestão de um elenco que, né, acho que algumas pessoas apontavam que alguns jogadores talvez não fossem interessantes, mas é aquela coisa que eu falo, mesmo não sendo jogador útil, pode se contratar sim, o que não pode né, abusar dessa cota aí, né? O jogador que tal, útil, né? Não dá. Tem que trazer também alguns jogadores que possam qualificar. Veja, gente, ir no mercado e buscar, não reservas, buscar alguns titulares, porque aí o titular que chega, ele qualifica a posição de titular e o banco de reservas também, porque aquele titular que está jogando, né, ou ele fica no campo e aquele que chegou vai para o banco, ou aquele que chegou fica na equipe e o titular que estava jogando vai para o banco. Aí você qualifica não somente o time principal, como o banco de reservas. Então é necessário também ir ao mercado para pensar em titulares.
Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a equipe, na verdade, não tem nem que pensar dentro de campo em reformulação neste momento. Mas os dirigentes precisam já pensar nisso daí, que a gente está vendo claramente que a coisa não está funcionando. Então o Fortaleza hoje perdeu porque realmente não tem banco de reservas. Só para vocês terem um exemplo, a LDU de Quito jogou hoje contra a Católica de Quito no clássico da cidade da capital equatoriana. É um jogo extremamente complicado, tradicional, né? Um jogo que, enfim, derruba muito técnico. A LDU de Quito foi a campo com 3 titulares. 3. Por quê? Porque eles entenderam que os jogadores precisavam de descanso emocional. Eles podem se dar esse luxo? Podem, porque tem banco, né? Os jogadores que entraram hoje, né, a equipe da Católica foi com o time completamente reserva no outro jogo, poupou todo mundo para ter força máxima contra a Liga de Quito neste jogo. A LDU foi com 3 jogadores titulares, né? Venceu a Católica jogando muita bola e era impressionante. Parecia o mesmo time que estava jogando contra o Fortaleza. Mesmo a molecada que entrou, parecia... Tá, por quê? Porque o esquema tático está muito resolvido, né? E você tem banco de reserva, você tem qualidade no banco. O banco de reserva da Liga também ajudou a derrotar o Fortaleza lá em Maldonado, no Uruguai. Então, é muito importante pensar essa questão aí com muita objetividade, muita clareza, enfim, sem achar que tudo está perdido, que não é terra arrasada mesmo. Fortaleza está longe, muito longe disso. Eu estou falando tudo isso aqui, meus amigos, por quê? Porque eu sempre digo que uma gestão, por melhor que seja, ela sempre tem que praticar a busca da excelência, entende? Nunca pode achar que está tudo muito bem, nunca pode se acomodar com isso. Pode até falar para as pessoas que tá tudo muito bem, que o elenco é maravilhoso, da boca para fora, tal, para todo mundo, né? Engana ali o tal. Mas na interna tem que ter essa compreensão, né? A percepção de reforço ela tem que mudar, porque o time mudou. O projeto fez esse Fortaleza mudar. Esse projeto que foi organizado, foi pautado por esses dirigentes que são sensacionais. Então, na verdade, se o clube mudou, se ele se elevou, ele talvez não possa mais ir ao mercado buscar tantos jogadores com perfil de jogadores que buscava há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Entende, gente? Então, hoje perdeu por causa disso e perdeu porque o Galo está jogando muita bola. E perdeu porque o Hulk, que às vezes cansa um pouquinho, né? Acho que bate falta ali de forma exagerada. Tem outros batedores interessantes na equipe. Comentei hoje isso com um membro do meu canal. Tem o Rubens que bate muito bem, né? Tem o Lemos que bate falta também muito bem, né? Uma falta perto da área não precisa ser o Hulk, né? Não precisa ser o Hulk. Mas o Hulk é um jogador importante para esse Galo. O Zaratio também que falhou hoje no gol do Fortaleza, é um jogador importante. Acho que, mesmo que ele tenha cometido aquela falha e não tenha jogado bem, hoje a presença dele não é ruim para essa equipe do Galo. Ela gera conexões importantes para essa equipe, né? Outro jogador, o Rubens, como eu disse, foi muito bem. O Otávio, de novo, aquele jogador que não aparece, né, mas que também manda muito bem naquilo que faz. E outros jogadores também mandaram ali muito bem, como o Lemos, enfim. Acho que o Rubens, acho que a equipe hoje mereceu muito essa vitória sobre o Fortaleza, e o Galão tá chegando, né? Segura que o Galão tá chegando agora, e quando o Galão chega, sabe muito bem como é que ficam as coisas, né? O Galão tá chegando com grande possibilidade de pegar uma vaga direta a Libertadores de América, meus amigos. Gostaram da análise? Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Tô precisando da galera do Galo inscrita aqui no canal, gente. Do Galo, do Fortaleza e de outras equipes também, mas do Galão aí que estão me deixando. Ó, se inscreva aí, deixa o like, compartilhe, se achar que eu mereço, né? E se você puder e quiser, deixe um valeu para dar uma força aqui. Valeu demais para dar uma força aqui para o meu trabalho, tá bom, gente? Muito obrigado.